Infelizmente, eu não consigo dar para vocês uma simulação dessas para o que deve acontecer no Brasil. Eu vou ter que dar o que acontece na Inglaterra e o que acontece nos Estados Unidos. Vou dizer quais são os vieses de usar os números deles, mas eu acho que o Brasil é relativamente comparável com os Estados Unidos, porque eles têm 300 milhões de habitantes e a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, se a Inglaterra é muito pouco populosa, perto do que é o Brasil, os Estados Unidos já é um país um pouco maior e a gente pode comparar um pouco o número de casos deles com o que pode acontecer no Brasil. Então, o que eu quero pintar para vocês é o cenário do que pode acontecer no Brasil num período próximo, dependendo do tipo de ação que o Brasil tiver para a contenção do vírus, agora que ele está aqui. E por que fica claro que quem está tomando decisões sabe desse estudo e sabe do que está acontecendo. Então, o que eles fizeram? Simularam, fizeram todos esses testes e foram ver quantas pessoas potencialmente podem ser infectadas com o coronavírus. E aí já está a grande diferença do coronavírus para a gripe. A gripe comum que circula, que todo mundo adora comparar com o coronavírus, ela não pode infectar todas as pessoas, porque grande parte das pessoas já tem pelo menos alguma imunidade à gripe. Então você pode pegá-la uma vez por ano, mas não mais do que isso. E tem muita gente que pegou a gripe no ano passado ou no ano anterior e está imune a ela agora e não pega ela. Então o potencial de pessoas infectadas com gripe é relativamente baixo todo ano. O potencial de pessoas que são infectáveis com o coronavírus é de 100% da população, porque ninguém pegou esse vírus até hoje. Quer dizer, agora 80 mil pessoas na China pegaram esse vírus, mais 200 mil pessoas fora de lá pegaram ele, e eventualmente quem sair vivo dessa vai estar imune a ele e provavelmente não pega de novo. Tudo indica pelos experimentos. Experimentos em macacos mostram que eles ficam imunes, e as pessoas que a gente imagina que pegaram o vírus de novo, aparentemente, na verdade, só continuam com o vírus no corpo, escondido por um tempo, e depois ele se manifesta de novo. Tudo indica até aqui pra gente que as pessoas só pegam ele uma vez. Mas, potencialmente, todas as pessoas podem pegar ele. Esse estudo que foi fazer a simulação do que aconteceria na Inglaterra e nos Estados Unidos concluiu que 80% dos ingleses ou dos americanos poderiam pegar o coronavírus. 80% do país, se eles não fizerem nada para conter o vírus. Então, se a Inglaterra seguisse com a estratégia que eles estavam esperando, que era não fazer nada e deixar as pessoas ficarem imunes, eles teriam 80% do país com o coronavírus. E aí, de repente, aquela mortalidade de 3%, 2%, que parece pequena, fica gigante. Eles ainda assumiram uma letalidade mais baixa do coronavírus do que a gente está vendo no resto do mundo, corrigindo para fatores como, de repente, a gente não sabe todo mundo que se infecta, o sistema de saúde americano e inglês é de qualidade, as pessoas têm acesso a UTI, maca, pessoal para cuidar e uma série de outras coisas. Então eles ainda assumiram uma letalidade do coronavírus menor do que 1% e fizeram as contas. Bom, se 80% da população pegar, o que aconteceria com os Estados Unidos se os Estados Unidos não fizesse nada? Se os Estados Unidos não fizesse nada por essa simulação, isso aqui aconteceria. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui. Esse é o gráfico de demanda de leitos hospitalares por leitos disponíveis. Lembra quando a gente fala de achatar a curva? Que a ideia é diminuir o número total de casos ou atrasar os casos para ter tempo do sistema de saúde dar conta de atender todas as pessoas, dar conta de tratar e receber todo mundo? Isso daqui é uma simulação de o quanto a gente consegue achatar o gráfico e qual é a real proporção de leitos que a gente tem para atender a população. No vídeo em que eu falo de que a gente devia ter um afastamento social para reduzir o número de casos, para atrasar os casos, para dar tempo de todo mundo ser atendido por médicos, eu estava assumindo que o pico de pessoas infectadas pelo coronavírus era próximo do número de leitos disponíveis. Essa é a distribuição real do número de leitos. Essa aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, é a proporção do número de leitos para americanos e ingleses. E isso aqui é a curva epidemiológica. Isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países. Em preto, a linha preta, é o que aconteceria se a Inglaterra ou os Estados Unidos não fizessem nada para barrar a população. O que eles esperam é que o número de casos chegasse a 80% da população em meses entre abril, maio, junho, julho e agosto.
e tivesse essa demanda por leitos hospitalares. Vocês estão vendo a linha vermelha ali embaixo. A linha vermelha é o número de leitos disponíveis. A linha preta é o número de pessoas precisando de leitos hospitalares. São pelo menos 50 vezes mais pessoas precisando de leitos hospitalares do que leitos disponíveis. Ou seja, o que a gente está vendo na Itália não é nada perto do que pode ser o coronavírus se o país não fizer nada. Felizmente a gente está fazendo, felizmente todos os países estão fazendo. Até agora a gente não conhece nenhum país que está tomando a atitude. Essa realidade preta não existe. Não tem nenhum país seguindo isso. Mas se não fizessem nada, era isso que se esperava. E o que acontece nesse cenário onde não se faz nada? São 81% dos americanos contaminados, quase 1% deles morrem em 5 meses, o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e agosto por coronavírus, se o país não fizer nada. Foi isso que eles calcularam. Tá? O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de 500 mil de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria 500 mil de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso, a gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de agosto, e só pela Covid. Essas pessoas que estão precisando de leito vão ocupar os leitos do hospital, e aí quem não tem leito vai ter que ficar em casa, não vai ter acesso a respirador, não vai ter acesso a oxigênio, porque o coronavírus destrói o sistema respiratório e a pessoa precisa de alguma coisa para ajudar ela a respirar. Então ele faz as duas coisas, ele destrói a pele do pulmão, que faz a respiração, e ele enche o pulmão de água e depois de sangue, e a pessoa não consegue respirar. Por isso que a gente precisa ou de oxigênio no nariz, ou de aparelho respiratório, que é a UTI, ou de membrana para troca de oxigênio, que é raríssima e só está disponível em poucos leitos em qualquer país.